Bom, pessoal, sou José Raul Batista e a gente vai dar continuidade ao nosso bate-papo, trazendo o conceito de liderança sniper para que você cada vez possa mais ir entendendo e absorvendo um pouquinho o que é esse conceito e como ele pode se transformar numa grande ferramenta para os líderes que estão afim realmente de fazer a diferença dentro das suas empresas, dentro dos seus departamentos, enfim, aqueles profissionais que buscam sempre evoluir. Como eu contei no outro vídeo, trouxe um pouquinho da história desse método Sniper, como ele nasceu, como eu concebi e algumas analogias que eu fiz com esse profissional, que é o Sniper dentro do universo militar, né? Dentro do universo de forças de elite, dentro de atiradores de elite. Eles têm muitas coisas a apresentar para a gente e ensinar. Hoje aqui eu vou trazer um pouquinho mais, abrir um pouquinho mais do que é o conceito Sniper e começando o entendimento mais prático da coisa, né? Então, um líder sniper precisa ter um modelo mental de trabalho, um modelo mental e principalmente estratégico de pensar, de como entregar resultados. O que é mais relevante para uma empresa, para uma companhia, para um departamento? O que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de tratar, de trabalhar e até mesmo de explorar é a questão de qual resultado é mais relevante. Então, cara, motivação, clima organizacional, turnover, tudo isso são meios para o resultado. Então, atacar esses principais fatores são meios. O principal resultado que um líder dentro de uma empresa, numa organização, seja setor público ou privado, é manter a saúde financeira da empresa, da organização, para que ela possa rodar, para que ela possa girar e assim gerar mais riqueza e cada vez crescer mais e trazer, obviamente, mais resultados, seja para a sua empresa, para a sua sociedade ou aonde estiver atuando. O líder é um papel fundamental nesse processo. Mas quando você está começando uma jornada de liderança, seja ela migrando de uma equipe que você liderava para uma nova equipe que vai exigir de você novos conhecimentos, novos entendimentos técnicos, até em alguns casos, ou seja, pela primeira vez você assumindo um cargo de liderança. Esse momento dessa jornada de liderança é onde o conceito sniper mais ajuda os líderes. Ele pode ser sacado como uma ferramenta a qualquer momento? Claro que sim, mas é nesse estágio da liderança, quando eu estou começando uma nova jornada ou iniciando uma jornada de liderança mesmo pela primeira vez, é que o conceito faz mais sentido e entrega mais resultados. Lembrando sempre que quando se está assumindo uma liderança pela primeira vez, aquela pessoa que vai subindo no cargo, né, vai evoluindo e se coloca uma oportunidade de liderar equipes, os primeiros momentos dessa nova oportunidade, os primeiros momentos dessa história, é o que vão definir a trajetória e a base desse líder. Mas é exatamente nesse momento é que as pessoas tendem a errar mais, os líderes tendem a errar mais. E o que eu percebi ao longo da minha experiência é que quando está começando um processo de liderança e tu não tem uma mentalidade sniper, tu comete alguns erros. Como eu contei no outro vídeo, de ser um franco atirador, de querer atacar todos os alvos, sair abraçando o mundo, e às vezes não é bem isso o caminho certo, na maioria das vezes não é o caminho certo. Outro erro comum de líderes que estão começando é a questão de querer ser bonzinho, bem aceito, o cara que não gera problema, que não gera discussão produtiva, alguém que passa ali e quase nem é notado, porque quanto menos eu for percebido, mais eu duro no cargo. Ou um terceiro tipo de líder que acaba querendo fazer história no seu primeiro momento de liderança e acaba atropelando muitas coisas, né? Um líder um pouco mais inquieto nesse sentido. A metodologia Sniper ela deixa isso de maneira mais fria e estratégica esse estágio de liderança. Então as ferramentas que eu vou te passar, os conceitos que eu vou trazer aqui agora, vão facilitar muito. Primeiro, a transformar a sua capacidade de liderar em uma ferramenta de ganhar mais, ser promovido, ganhar visibilidade, ganhar status e trazer mais recursos e conforto para sua família e para tua carreira. Esta é a ideia principal do líder sniper. Não tem poesia. A poesia a gente deixa para um outro momento, mas agora é entregar resultados, se realizar na carreira de líder, mas acima de tudo, proporcionar através da liderança mais conforto, mais possibilidades e acima de tudo transformação na vida de pessoas e organizações. Então isso que é o conceito sniper, para isso que o conceito sniper se propõe aqui para você. Vamos entender um pouquinho o que é esse conceito sniper e como ele pode, na prática, te ajudar no teu estágio de liderança, seja ele qual for. Lembrando que ele tem mais efeito
quando está começando o processo de liderança. Pela primeira vez, ou mudando um processo natural que acontece dentro das empresas, tu mudar de departamento, assumindo um novo desafio, e às vezes tu não tem tanto conhecimento da área, tecnicamente falando, às vezes, até das próprias pessoas, e aí tu acaba patinando nesse início. O conceito Sniper tende a te alavancar e acelerar o teu processo de adaptação, mas principalmente te garantir alguns resultados que vão te levar mais acima no teu nível de entrega. Outra coisa importante aqui para salientar, antes de nós entrarmos no conceito Sniper nos principais pilares, é que quando uma empresa já está colocada no mercado, ela já tem uma pista de rodagem bem estruturada, empresas de 10, 15, 20, 50, 100 anos rodando, esse processo de identificar e trabalhar como líder Sniper ele se torna mais fácil. Então, se você está hoje numa empresa grande, numa empresa que tem muito tempo de mercado, é nesse universo, nessa atmosfera, que a gente tende a achar mais facilmente uma capacidade de aplicar a metodologia Sniper. Nos outros cenários podem e vai acontecer. O que eu estou dizendo é que quando o cenário ainda é muito incerto, quando a capacidade de interpretação de ambiente ainda está muito instável, por exemplo, uma startup que está começando ainda o seu modelo de negócio a ser validado, quando está começando um novo departamento que historicamente não se tinha dados ou não se estava ali operando ainda e vai ter que construir basicamente do zero, isso tende a ser um ambiente para o Sniper um pouco mais estressante uma vez que os alvos não estão ali. E a sacada aqui do líder Sniper é garantir a base da pirâmide da liderança para que a tua jornada como líder seja cada vez mais de sucesso. E o sucesso para o Sniper e o sucesso para o líder, obviamente, é atingir resultados, mas que possa proporcionar melhoras financeiras para sua família, para quem ama, que possa transformar pessoas através do seu trabalho. Vamos lá? Então, para começar a entender um pouquinho da metodologia Sniper. O conceito Sniper ele tem 3 pilares fundamentais para que você, líder Sniper, possa começar a sua jornada aplicando essa metodologia. Primeiro, alvos. E talvez o principal ativo aqui da metodologia Sniper é: os alvos existem em qualquer ambiente de liderança. A questão aqui é quais alvos são mais relevantes, quais te trazem mais resultados, e aqui sempre uma regra do líder Sniper é alvos que eu possa tangibilizar financeiramente a minha entrega. Por que isso é importante? Ao longo do nosso bate-papo a gente vai entender isso. Porque dentro do ambiente empresarial, dentro do ambiente de negócio, tirando toda a poesia que isso tudo nos traz, no final do dia, manter uma empresa saudável, um departamento lucrativo, é o que vai manter literalmente o negócio funcionando. É o que vai literalmente manter a nossa equipe, a nossa empresa em pé. Então é fundamental que os líderes entendam que, cara, se eu perder dentro de casa, se eu ficar sangrando muito tempo, eu tendo a cair, a falir, a não levar à frente o meu negócio. Então é fundamental que os principais alvos tangíveis e que gerem efeito financeiro para a empresa são o que eu vou mais procurar enquanto líder Sniper no início da minha jornada. Existem várias esferas de trabalho onde eu tenho sim uma grana para queimar, para desenvolvendo negócio, desenvolvendo novo produto. Não é o que a gente está falando aqui. O que eu estou falando é: existe uma meta colocada, existe um desafio colocado, existe já um processo rodando e operando, e o líder está ali para tirar o melhor desse ambiente. É nesse universo, é nesse processo que a gente quer aplicar o método Sniper. Okay? A segunda alavanca, ambiente. Todo Sniper, e eu contei no outro vídeo que o Sniper ele aprende rapidamente a ler o ambiente, aprende a entender os movimentos de vento, luz, profundidade, os atores envolvidos, né? Colher informações, e cada vez mais a gente vai, no segundo momento, falar muito sobre a questão do ambiente. Como ele percebe isso, ele sabe que uma vez lendo o ambiente, entendendo o que gera, quais as regras colocadas, eu consigo ficar mais próximo dos meus alvos e principalmente validar que esses alvos realmente que eu estou definindo como alvos potenciais são alvos reais e podem ser atingíveis. Então a leitura do ambiente é fundamental. Terceiro ponto e terceiro pilar fundamental do conceito de Sniper: ferramentas. Li o ambiente, já identifiquei os alvos, agora eu preciso conquistá-los, agora eu preciso atingir, né? Preciso ir atrás do resultado. As ferramentas, e nesse contexto de ferramentas,
Cara, é recurso humano. Aqui a gente está falando de encaixes de processos, KPIs, indicadores, informações, ambiente de infraestrutura, capacidade de comunicação, capacidade de medição, capacidade de leitura, capacidade de reação, até de improviso. Tudo isso são ferramentas que eu vou usar para atingir meus alvos. Então eu tenho um alvo identificado, eu tenho um ambiente de atuação bem mapeado, eu defino quais ferramentas eu vou usar para atingir os alvos. Sempre num viés de medir resultados por questões financeiras. É isso que vai definir. E aí, a gente começa a conceituar efetivamente o que é ser um líder sniper. O líder sniper entende que o alvo certo é a chave do sucesso do líder. Qual que é o alvo certo em qualquer negócio? Cara, um negócio que não vende, não dura. Um negócio que não dá lucro, não se mantém. Algo que não rentabiliza, algo que não gera margem de lucratividade, que não performa da maneira que precisa, não se sustenta a longo prazo e por isso o líder está ali. Por isso que o líder está ali, para quê? Para que ele possa ajudar a máquina, o negócio, a empresa, o departamento, a equipe, a evoluir. E através dessa evolução, desenvolvimento, entregar resultados. Quais resultados financeiros? O que muitos líderes não entendem é, cara, vou propor uma melhoria para a minha equipe, vou propor uma melhoria para o meu departamento. O cara não faz um ROI, o retorno operacional sobre investimento. Ele não mensura o ganho que vai ter aquele novo processo, aquela melhoria. Porque ele não entende nem o que ele gasta, às vezes, para entregar o resultado que ele entrega. Então, o conceito de alvo financeiro, ele é o cerne da estratégia do líder sniper. Eu preciso mensurar o meu alvo sempre pelo um viés financeiro, sabendo sempre qual é a alavanca que vai gerar mais relevância para minha entrega, para o meu resultado. Como é que eu faço isso? Mapeando e entendendo o meu ambiente de entrega. Mapeando, entendendo como meus alvos se colocam no ambiente onde eu vou atacar e assim eu defino quais ferramentas e por onde, obviamente, eu vou começar. Então, o alvo é a chave do sucesso do líder. Se o cara acertar os alvos, ele é um líder de sucesso. Se ele errar os alvos, ele pode sobreviver, mas ele vai sempre capengar cada vez mais e vai ter mais dificuldades para conseguir evoluir na sua carreira como líder e gerar relevância realmente para a empresa. Quer ver um exemplo claro disso? São líderes de esporte, por exemplo, futebol. Vamos pegar o futebol como exemplo que vem à minha cabeça agora. Um técnico de futebol que tem como metas principais ganhar um campeonato, e nesse campeonato é faseado, ou seja, eu tenho vários alvos desdobrados da meta principal, que é o título, mas dentro do meu ambiente de trabalho, dentro do meu campo de atuação, dentro da minha atmosfera de entrega, as minhas ferramentas táticas de treinamento físico, de ambiente de alimentação, todas essas ferramentas não estão sendo bem trabalhadas. Então, o meu alvo principal para eu começar nem é o título no primeiro momento e nem a primeira vitória, é garantir que eu ganhe e comece a ganhar o jogo dentro desse vestiário. E muitos líderes não percebem isso, começam a deixar dinheiro na mesa das suas operações. Então, começar pelo básico, às vezes, é o primeiro alvo. E para garantir da visibilidade que isso está coberto. Quantas vezes eu descobri dentro de projetos, talvez eu tenha passado por isso também, em um determinado momento da jornada do produto, do negócio, tu descobre que coisas básicas não estavam sendo feitas. E é ali que o dinheiro estava escorrendo pela mão. E o líder sniper não deixa isso acontecer, porque os alvos e o ambiente estão bem mapeados e as ferramentas vão garantir que isso não aconteça. Esse é um mindset que ao longo também a gente vai mostrar como garantir, como apertar esses parafusos, como cercar literalmente essas possibilidades. A gente vai daqui para frente mostrar para vocês. Dito isso, o que são exemplos de alvos dentro do conceito sniper? Então eu separei aqui alguns locais onde tu vai buscar possibilidades de identificar esses alvos. Então, aqui num cenário hipotético de uma empresa, né, eu preciso sempre tangibilizar meus alvos, eu preciso sempre buscar o melhor jeito de mostrar aonde eu consigo entregar melhores resultados. Para isso, eu preciso buscar oportunidades de identificar alvos, de buscar leitura de ambientes. Então, se meus resultados são tangíveis, ou seja, eu consigo mensurar financeiramente, eu preciso conectar esse ganho financeiro a uma meta global. Via de regra, um departamento, um setor, ele tem metas
que compõem uma meta maior. Entender essa conexão é fundamental para mapear o alvo principal. Aqui vai meio Pareto, né? Aqui é meio o processo de Pareto. Quais entregas, quais 20% das minhas entregas garante 80% dos meus resultados? Ler isso no ambiente, seja onde for, e sempre vai ter, é uma regra universal, tu vai começar a entregar os resultados rapidamente e assim ganhar relevância. Lembrando que a tua liderança, dentro do conceito de NAP, se tornará uma arma para a tua carreira, para você ganhar mais, para você proporcionar mais conforto para sua família, mas acima de tudo para transformar organizações e pessoas. Só assim um líder consegue dar os seus primeiros passos ou garantir que a base da pirâmide da sua jornada de liderança esteja coberta. Aqui um exemplo, né, onde eu posso tangibilizar os meus ganhos e, obviamente, identificar alvos. Quando eu falo de produtividade operacional, o que é isso? Putz, setor operacional, setor produtivo, algum departamento que produz alguma coisa, serviço, equipamento, atendimento ao cliente, qual tipo de operação aquele departamento, aquela área está produzindo. Ali dentro, naturalmente, eu vou ter algo mais relevante no contexto que eu estou inserido. O que é isso mais relevante? É aquilo que é mais vital para o negócio como um todo. Qual é a maior colaboração de atividades somadas ou únicas que aquele departamento gera de valor financeiro para o todo da empresa? Identificado isso, esse local, essa atmosfera, essa esfera de trabalho, eu preciso começar a mapear alvos potenciais de relevância e de ganho. Nem que seja para manter ou melhorar. Às vezes chega num departamento, está tudo muito redondinho na tua visão, pelo menos naquele primeiro estágio, né? E tu não conseguiu mapear melhorias. Quebre esse processo e entenda ele na sua essência. E veja como é que essa alavanca conecta com a máquina maior da empresa. E perceba que um outro departamento, um outro processo sequencial espera um nível de entrega. Eleve essa régua, eleve esse sarrafo literalmente, que você conseguirá trazer mais relevância. Um outro exemplo são vendas. Porra, o vendas é muito genérico, porque onde dentro do departamento de vendas eu consigo encontrar oportunidades de alvos. Então, se eu estou gerenciando, se eu estou liderando uma equipe de vendas, dentro dos produtos, dos serviços, daquilo que eu estou levando para frente como entrega para um cliente, o que naquele momento, naquela atmosfera, naquele ambiente que tu está começando a liderar, tem mais relevância. E lembra que isso aí oscila. Então o sniper consegue ler o ambiente e perceber, cara, nesse momento, nesse primeiro trimestre, nesse primeiro quarto, nesse primeiro semestre, nesse mês, nessa semana, as principais entregas, as principais conquistas são essas, os principais alvos. Por quê? Porque tem mais relevância financeira. Quando eu consigo perceber isso, obviamente, eu gero um direcionamento estratégico. Putz, a estratégia, o alvo mapeado de vendas está onde? Está na carteira, ou seja, está lá no cross-selling, está lá no upselling, está na captura, está na busca de novos clientes, está na busca de desenvolver novos produtos. Onde está o processo mais relevante que vai trazer mais ganho financeiro para a tua área? Despesas. Pô, tem despesas fixas e variáveis. Cara, o que sangra mais? O que é mais relevante? Aquilo que dá visibilidade. Quer ver um exemplo de despesa que tu engaja as pessoas quando tu tem um processo de liderança? Tu não pode chegar lá e contar uma despesa que praticamente só o teu departamento conhece. Identifica um alvo, uma esfera de trabalho, onde toda a empresa entenda. Vou chutar aqui, energia elétrica. Poxa, gasto muita energia elétrica no meu processo e vou tentar buscar uma redução significativa para a empresa, que todos os departamentos, de uma maneira geral, no rateio que é normal numa empresa, reduza isso e aumente a lucratividade da empresa. Vou achar um processo. Puta, é muito grande, Raul, é um processo muito complicado, de longo prazo. Legal, quebre isso em pequenos alvos. Desde comportamentos, desde troca de lâmpada, alguma coisa, mas comece a mapear seus alvos e vai entregando que o alvo principal vai aparecer. Então, quando eu falo de rotatividade, lembro de uma história onde eu estava ajudando uma empresa que estava com um problema lá de furto interno, tinha os funcionários não paravam, enfim, estava um caos. O prejuízo interno era muito alto por questões de perdas e quebras. Então eles compravam uma empresa de varejo da área de telecom, eles compravam determinado equipamento, insumo, para terminar uma montagem de um aparelho qualquer. E no meio dessa cadeia, dentro da parte de estoque, acabavam se perdendo muitos produtos, muitos insumos. Isso gerava um grande prejuízo para a empresa. Por quê? Porque eles investiam na frente
esperava revender isso na linha de produção, tinha que alimentar uma linha de produção, e no processo, no meio do caminho, enfim, eram furtados partes desses equipamentos ou parte desses insumos. Quando eu fui conversar com o principal head, com o líder da área, o que ele me deu como alvo principal? Cara, eu perco muita gente aqui, as pessoas não param porque o salário é baixo, não tem programa motivacional do RH, e isso gera muito turnover, e esse turnover as pessoas acabam não gerando um vínculo de confiabilidade, e aí, naturalmente, as infidelidades acontecem através de furtos internos. Bom, quando a gente começa a caminhar rapidamente, entender, e outra coisa importante, né, que o líder sniper sabe, a frieza de um líder em identificar os alvos, ele é o tempero da eficiência desse processo. Não importa, não importa que tu tenha uma visão romântica de um processo, que tu criou o processo, que já está há 200 anos na empresa, que é lindo, maravilhoso, sempre tem o viés do sniper. Precisa identificar os alvos, aquilo que vai dar relevância, é onde está a grande capacidade de estancar uma perda. Chegamos lá, um local muito, muito legal, muito bacana, muita gente, sei lá, 500 funcionários por turno, um giro absurdo de 24 horas de trabalho. E quando a gente foi tentar entender como funciona o processo, os líderes que estavam envolvidos na solução estavam muito focados na questão motivacional e baixo salário. Pessoas jovens, pouco treinadas, falta de treinamento, enfim, estavam muito focadas nessa parte do processo. Mas o alvo principal era por que as pessoas conseguem sair com os equipamentos daqui. E tu percebe que todo um processo de segurança, um processo de guarda, de estoque, de controles de entradas e saídas, de mapeamento de áreas de risco, de pontos focais, de áreas vermelhas, tudo isso processo básico não estavam sendo feitos. Mesmo ele sendo um operador logístico que estava cuidando desse processo. Por quê? Porque o foco, o alvo que ele estava gastando energia não era o alvo que resolvia o problema. Se eu parasse de ter turnover lá, se eu fizesse programa motivacionais, se eu estivesse buscando alguma coisa para agradar, para a galera ficar mais vibrante, talvez eu aumentasse o meu custo, ou seja, o meu prejuízo seria maior. Quando a gente começou a propor para eles criar mais controles mais automatizados, que dependesse menos do ser humano, mas a máquina, a inteligência artificial tivesse empregada, naturalmente os roubos começaram a reduzir, os furtos internos começaram a reduzir. E as pessoas que antes eram demitidas porque estavam envolvidas em algum tipo de furto, pararam de ser demitidas. Consequência, o turnover começou a baixar e o lucro da empresa começou a aparecer muito rapidamente. Nós começamos, obviamente, no MVP, fizemos um pequeno processo e fomos escalonando isso para os demais departamentos, para a demais área da operacional. Por que isso é importante? Como eu trago de exemplo, é que às vezes tu tá tão focado nas tuas crenças, naquilo que tu acredita que é a solução, motivação. Cara, no final do dia é resultado. Se entender. E veja bem, os fins qualificam os meios. O teu foco principal é o resultado da empresa, é o resultado do departamento, é o resultado financeiro, é manter o negócio girando e saudável. Esse é o teu foco, cara. Pronto. O que tu precisa entender é que para atingir isso, tu precisa naturalmente criar um ambiente salutar, tu precisa gerar engajamento das pessoas, tu precisa ter uma comunicação muito clara com o teu time, desenvolver pessoas e através do desenvolvimento de pessoas, a gente vai falar na questão das ferramentas, que desenvolvendo pessoas tu entrega melhores resultados. Só que isso é meio. Isso não é fim. Quando tu foca o fim no meio, cara, tu arrebenta tudo. E o sniper sabe que o processo, o fim dele é derrubar o alvo. O processo, o fim dele é atingir a meta. É bater número, é atingir o seu resultado. Quando ele sabe disso, ele começa a achar meios para isso. Com a leitura do ambiente, tem coisas que tu controla, tem coisas que tu não controla. Dentro do que tu controla, a gente vai falar isso mais pra frente também sobre o ambiente, tu precisa garantir que a vitória é tua, já que está na tua mão o controle. Então, esse processo de leitura de ambiente para identificar alvos sempre foca naquilo que gera grana, aquilo que tu está deixando dinheiro na mesa, está perdendo dinheiro. Feito isso, tu vai começar, como um líder sniper, a gerar relevância com a tua liderança. Naturalmente, tu vai gerar
atenção da tua empresa. Naturalmente, a tua equipe vai começar a perceber que o resultado financeiro é um resultado importante para todo mundo começa a garantir o seu trabalho, todo mundo começa a crescer e tudo isso vira um ambiente extremamente bacana de resultado. Mas tudo começa com a identificação do alvo tangível e conectado com o resultado da empresa. Sem isso, a gente não consegue evoluir. Vamos pro próximo passo? Por onde começar a mapear os alvos? Esse bate-papo eu vou deixar para o próximo vídeo, onde a gente vai mapear um pouquinho de por onde eu começo. Aqui eu vou te dar uma esfera, que eu chamo de o quadrante de identificação de alvos. O que é esse quadrante? Ele tem alguns caminhos importantes para te dar relevância. Ou seja, cara, eu preciso testar se esse alvo que eu estou vendo é verdadeiro. Se esse alvo que eu estou vendo realmente é aquilo que tem maior relevância para o resultado. Talvez eu não tenha informação suficiente. Então, por exemplo, entender a meta global da empresa, do departamento, seja qual for, ou seja, a meta maior. Se eu estou com essa meta bem mapeada, a minha entrega, imagina que é um Lego de resultado. Um Lego de entrega. Qual é a tua peça desse Lego? Como é que ela é? Como é que ela encaixa na meta maior e principalmente como é que tu alavanca essa meta maior através do teu trabalho. Outra questão é a meta do líder. Dentro do teu departamento, dentro do teu quadradinho, o que tu consegue fazer e identificar como melhorias, como potenciais alvos de relevância financeira para a empresa. Às vezes, tu precisa, por exemplo, criar uma ferramenta que não existe, criar um indicador que ninguém viu. Talvez aumentar a intensidade de entrega em alguma determinada alavanca para testar se aquilo ali realmente gera todo o resultado que tu espera. A gente vai falar e vai explorar muito isso. A questão de desencaixes. O que são desencaixes? É aquilo que deveria estar funcionando, mas por faltar algum elemento, seja procedimento, investimento, pessoa, conhecimento, não está rodando. E aí esse desencaixe não deixa tu atingir teu alvo ou não até deixar visível esse alvo. Então esse é um exemplo de como o líder sniper começa a atuar e isso acaba direcionando qual é o alvo dele, o que é gerar um encaixe. Aqui eu tenho um erro de coisa, mas aqui seria lacunas de oportunidade. Deixa eu fazer ao vivo aqui. Lacunas de oportunidade. Eles Faustão, quem sabe faz ao vivo. Né? O que são lacunas de oportunidade? Lacunas de oportunidade nada mais é do que eu, sem grandes investimentos, sem grandes mudanças dentro da equipe ou da operação, eu consigo gerar ganhos rapidamente. Isso são lacunas de oportunidade. Ou seja, está lá o ganho e por qualquer motivo que alguém não viu, ainda não estou tirando o melhor proveito disso. Então é em cima disso que a gente vai começar a conversar no próximo vídeo. E se você gostou desse bate-papo, fez sentido para você, compartilha, convida mais gente, que a brincadeira está só começando. Quer ser um líder sniper, quer transformar a tua liderança em uma arma para ganhar mais, fazer mais dinheiro, para ganhar relevância, para subir na tua carreira e para principalmente gerar resultados de verdade, seja para a tua empresa, para o teu departamento, mas principalmente para a tua vida. Então, muitos líderes não levam a sua capacidade de liderar como uma arma de realização, de conquista. De bens materiais, de conquista de independência, de conquista de respeito e, acima de tudo, de poder alavancar os seus sonhos. É isso que eu acredito e é isso que a liderança sniper vai trazer para quem embarcar nessa. Vem comigo e até a próxima. Sou José Raul Batista e espero você no nosso próximo vídeo. Valeu!